na própria Constituição Federal. E da Constituição Federal tem uma questão que é bem interessante sobre os direitos políticos. Os direitos políticos, que estão tratados nos artigos 14 e 16 da Constituição Federal, ele compõe o título que trata dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Tanto os direitos políticos quanto os partidos políticos são regulados pelo artigo 17. Então vejam, o Constituinte, ele formalmente garantiu que os direitos políticos fossem tratados como direitos fundamentais e os partidos políticos fossem tratados como garantias fundamentais do cidadão. Isso é um detalhe fundamental quando a gente vai tratar de questões como inelegibilidade, de limitação das condições de elegibilidade, porque mostra a importância que o ordenamento jurídico dá para o exercício dos direitos políticos. Os direitos políticos que são os ativos, né, o direito de voto, de participar da atuação política, e os direitos passivos, que são os direitos de concorrer a cargos eletivos, de ocupar mandatos e funções públicas. Então, esses direitos, eles são tutelados formal e materialmente pela Constituição como direitos fundamentais. E os partidos políticos são tratados como garantias fundamentais do cidadão. E aí, se há um artigo específico na Constituição, há também uma lei própria para tratar sobre os partidos políticos. É a Lei 9.096, que trata dos partidos políticos e tem várias disposições e também títulos e capítulos, mas eu gosto de tratar do artigo 1º e destacar ele, porque ele trata da finalidade dos partidos políticos. E lá está citado que uma das finalidades é assegurar o regime democrático, outra seria garantir a autenticidade do sistema representativo, né, porque a democracia no Brasil é baseada no sistema indireto, então tem que se garantir a representatividade, e o partido político desempenha o papel de garantir, assegurar essa autenticidade e também de defender os direitos fundamentais. Vejam como esse artigo é denso e trata da finalidade dos partidos políticos. Mas, obviamente, não é só isso. A lei dos partidos políticos também trata da organização dos partidos, de como eles têm que se estruturar, não de forma muito detalhada, porque é garantido a autonomia partidária enquanto princípio. Mas ele trata do partido tem que ter um programa, como é que um partido se formaliza, como ele é criado e como ele é reconhecido pela Justiça Eleitoral. Trata também da filiação, como um cidadão pode se filiar a um partido e o que ele deve fazer para se desfiliar. Trata do financiamento, trata também da questão do fundo partidário, como ele é constituído, como deve ser dividido entre os partidos. Ainda fixa a questão da obrigação de prestação de contas à Justiça Eleitoral, como deve ser feita essa prestação de contas. Então, tudo isso é tratado na lei dos partidos políticos. Outro diploma legal fundamental para quem quer advogar na área eleitoral é a lei das eleições, que é a lei 9.504, e ele trata das coligações, e é um detalhe importante, muita gente dizendo que as coligações acabaram. Não é verdade, as coligações para eleições proporcionais. As coligações para as eleições majoritárias, elas continuam vigentes, inclusive na eleição de 2020. Então os partidos vão ser importantes para fazer coligações para as eleições majoritárias, e isso tem um papel significativo na composição, na distribuição de tempo de televisão e de propaganda nas emissoras de TV e de rádio. Os registros de candidaturas, o momento, a forma, como é que tem que ser feita, as condições de elegibilidade, quitação eleitoral, quando deve ser aferida a questão da inelegibilidade, em que momento, tudo isso também é tratado na lei das eleições. O financiamento de campanha, quais são as fontes vedadas, quem pode doar, em que circunstâncias, quanto.
A propaganda eleitoral, no artigo 36, 36A, trata o que é campanha antecipada, o que não é, a propaganda na internet, a vedação de propaganda por outdoor, quais são os meios permitidos durante a campanha eleitoral, a vedação com showmício. Também é tratado as próprias pesquisas eleitorais, quando tem que ser registrada, quando não precisa, a partir de que momento, o que os institutos de pesquisa precisam fazer para levar a registro às pesquisas eleitorais. As condutas vedadas, né? E aqui conduta vedada aos gestores públicos, mas também é na lei das eleições que tem o dispositivo que veda a compra de voto, no artigo 41A da lei das eleições. E no artigo 77 tem as condutas vedadas aos agentes públicos, aquele que desempenham alguma função, desde o estagiário até o prefeito, ao secretário, ao ministro, tudo isso tem nas condutas vedadas, tratada também na lei das eleições. E como os partidos e o cidadão pode fiscalizar, além de diversas medidas de representação judicial, de representação por propaganda irregular, tudo isso é tratado na lei das eleições. Outro diploma importante, a lei de inelegibilidades. A lei de inelegibilidades, que é uma lei complementar, que é 64 de 90, foi a lei que foi alterada pela lei da ficha limpa, porque é ela que estabelece as condições de elegibilidade, ou seja, o que eu preciso ter para poder me candidatar. Então, por exemplo, é aí que se trata da necessidade de desincompatibilização de quem exerce função pública, de quem atua em entidade sindical. São todas as hipóteses de elegibilidade e de necessidade de desincompatibilização estão fixadas justamente na lei de inelegibilidades. E também as causas de inelegibilidade, né? Se você foi condenado numa ação de improbidade, está tratado na lei de inelegibilidades. Se você foi condenado criminalmente, tudo isso está previsto na lei de inelegibilidades, que foi alterada em 2010 pela lei da ficha limpa. Além disso, o procedimento da ação de impugnação de registro de candidatura, que é uma medida judicial própria para impugnar e obter a declaração de inelegibilidade quando os candidatos fazem seu registro de candidatura. As ações de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico, por abuso de poder político e por uso indevido dos meios de comunicação social. Tudo isso, o rito, o procedimento, está regulado na lei de inelegibilidades. E as resoluções do TSE. Vejam que eu não tratei aqui do Código Eleitoral. Muita gente que vai começar a advogar na área eleitoral pensa, não, eu tenho que começar meu estudo pelo Código Eleitoral. E na prática, o Código Eleitoral tem quase pouca influência no dia a dia da advocacia.